Nós estamos vivendo tempos angustiosos, difíceis, dolorosos e até dramáticos. O mundo inteiro está gemendo como que no estertor de uma angústia mortal. As guerras, as ameaças, as invasões, os atos terroristas, as nações perplexas, sem saber o que fazer. Parece que quanto mais o homem tenta resolver o problema, mais ele se agrava. É a invasão da Rússia à Ucrânia, é o ataque terrorista do Hamas a Israel, é a situação difícil na Venezuela. São países ainda hoje na África, na Ásia e mundo afora, enfrentando as grandes adversidades, se não de batalhas e guerras, de problemas de terremoto, de questões climáticas, problemas conjunturais, problemas de ideologias de opressão, de ditaduras cruéis. O mundo está, de fato, sofrendo e gemendo. Esse não é um fato novo. Quando você vai para o primeiro século, você vai ver também a perseguição dos Césares de Roma aos cristãos. Os cristãos foram queimados vivos, jogados às feras, crucificados, perseguidos de toda forma, com um requinte de crueldade. E a igreja estava sendo massacrada. Um banho de sangue estava sendo promovido. Os líderes cristãos estavam sendo martirizados. E no final do primeiro século, no governo de Domiciano, o apóstolo João, que era o último sobrevivente do colégio apostólico, foi banido para a ilha de Patmos, uma espécie de colônia penal, uma ilha vulcânica do mar Egeu. Certamente para morrer ali na solidão, no isolamento. Ele que era a última voz apostólica. E então, quando tudo parecia perdido, quando o cenário era extremamente cinzento, quando não havia nenhuma perspectiva de solução, o próprio Senhor Jesus glorificado apareceu a João na ilha de Patmos e disse para ele: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Quando João vai ver quem falava com ele, ele vê as 7 igrejas, os 7 candeeiros, e Jesus glorificado no meio das 7 igrejas. O Cristo glorificado não era mais aquele Cristo suando sangue no Getsêmani, não era mais aquele Cristo esbordoado e cuspido do sinédrio judaico, não era mais aquele Cristo espancado e vilipendiado do pretório romano, não era mais aquele Cristo caminhando exangue pelas ruas apinhadas de Jerusalém, sob os apupos e vaias de uma multidão ensandecida. O Cristo que João vê não é mais aquele Cristo pregado naquele lenho maldito, suspenso entre a terra e os céus, debaixo de zombaria de homens tão cruéis e tão venais. O Cristo que João vê é o Cristo da glória, é o Cristo vencedor. Seus cabelos são brancos como a neve, seus olhos são como chamas de fogo, seus pés são como de bronze polido, sua voz é como voz de muitas águas. Ele tem nas mãos a sua igreja, o seu rosto brilha como o sol no seu fulgor. Quando João vê o Cristo da glória, ele cai como morto aos seus pés. Mas o Senhor põe a mão direita sobre ele e diz: não temas, João, eu sou o primeiro e o último. Eis que eu estive morto, mas estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. O Cristo da glória é o Cristo vencedor. E João então escuta uma voz dizendo: sobe para aqui, e eu te mostrarei as coisas, não as coisas que talvez aconteçam, não as coisas que podem acontecer, eu te mostrarei as coisas que devem acontecer. Na verdade, mesmo que a situação seja diversa, até mesmo caótica,
as coisas não estão fora do controle. Podem estar fora do controle dos homens, não fora do controle de Deus. Deus está no trono. E quando um João sobe para ver as coisas que devem acontecer, ele vê alguém assentado no trono. Ele não ousa descrever, a não ser comparando com as pedras preciosas. Ele percebe que o trono governa o universo. A palavra trono aparece 67 vezes no Novo Testamento, 47 vezes só em Apocalipse e 12 vezes só no capítulo 4 de Apocalipse. O trono governa o universo. Deus está sentado no trono. Não são os reis, os soberanos desta terra que têm as rédeas da história em suas mãos. É Deus quem governa, é Deus quem reina. Ele é soberano, Ele é excelso, Ele é sublime. Ele está assentado num alto e sublime trono. Ele tem as rédeas da história em suas mãos. Ele governa a sua igreja. A história não é cíclica como pensavam os gregos. A história não está sem rumo, ladeira abaixo, como um caminhão sem freio. A história não caminha para um desastre. A história é teleológica. Ela caminha para um telos, para um fim, para uma consumação. E na consumação da história, a vitória já está decidida e definida. A vitória de Cristo e da sua igreja. Jesus Cristo voltará com grande poder e glória. E Ele vai colocar todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. E Ele vai estabelecer o seu reino de glória. E Ele vai reinar para sempre, sempre com a sua igreja, com o seu povo. O que João vê é aquele que está sentado no trono sendo adorado. Ele é o Criador, Ele é o sustentador da vida, Ele é o Deus da nossa salvação. No capítulo 4 nós vemos o oratório da criação, mas quando avançamos para o capítulo 5 de Apocalipse, aquele que está sentado no trono tem um livro na sua mão direita, escrito por dentro e por fora de todo, selado com 7 selos. A história está nas mãos de Deus. A história está definida por Deus. Não há espaço nesse livro para fazer adendos, nem mesmo notas de rodapé. A história é feita pelo próprio Deus. E este livro, o livro da história, está de todo selado. O homem não consegue decifrar a história. O homem não tem a solução para a história. O homem não tem a resposta para a história. Nem os filósofos, nem os ideólogos, nem aqueles que criaram as muitas e várias filosofias, nem aqueles que engendraram as mais perversas ideologias, nem os grandes pedagogos, nem os grandes cientistas, nem os grandes sociólogos, nem os grandes ideários ou pregadores, todos não têm certamente em si mesmos ou nas suas próprias mãos a forma de decifrar ou orientar a história. Então diz a Bíblia que levanta-se uma voz. Quem é digno de abrir o livro e desatar os selos? E diz a Bíblia que esta procura do digno foi procurado no céu, na terra e debaixo da terra. Nenhum anjo das mais altas ordens angelicais foi capaz de abrir este livro e desatar os seus selos. Nenhum homem na terra, os mais ricos, os mais poderosos, os mais famosos, foram capazes de decifrar o sentido da história e abrir os selos deste livro. Nenhum ser espiritual maligno é capaz de fazer isso. O resultado é que João chora. O choro talvez do desespero, da desesperança, de um tempo tão cruel, de uma época tão dolorosa, de um massacre aos cristãos, de tantas injustiças perpetradas. João imaginar que não tem saída, que não tem solução. Mas de repente, um dos anciãos diz para João: não chores, não chores. Porque o digno procurado foi encontrado. O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. Este leão de Judá é aquele que procede da tribo de Judá.
Ele é a raiz de Davi porque ele é da descendência de Davi. Ele é o prometido de Deus. Ele é o Messias. Ele é o centro do Antigo Testamento. Tudo apontava para ele. Ele é a semente da mulher que esmagou a cabeça da serpente. Ele é o descendente de Abraão, em quem todas as famílias da terra são abençoadas. Ele é representado por aquela coluna de nuvem, por aquela coluna de fogo. Ele é representado pelo maná que caía do céu e pela água que brotava da rocha. Ele é representado pelo Cordeiro da Páscoa. Ele é representado pelo tabernáculo. Ele é representado pela Arca da Aliança. Ele é representado por aquilo que estava dentro da arca, as tábuas da lei, o vaso com maná, a vara seca de Arão que floresceu. Ele é representado pelo templo, pelas festas, pelos sacrifícios, pelo sábado. Tudo apontava para ele. Ele é a raiz de Davi. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é o Messias prometido. Ele é o verbo que se fez carne. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é a luz do mundo. Ele é o pão da vida. Ele é a porta das ovelhas. Ele é o bom pastor. Ele é a ressurreição e a vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a videira verdadeira. Ele é o Filho de Deus. Ele é o Rei da glória, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Ele é o maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Ele é o sol da justiça, a brilhante estrela da manhã. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim. Ele é aquele que andou por toda parte fazendo bem, libertando os oprimidos do diabo. Os cegos viram, os surdos ouviram, os mudos falaram, os coxos andaram, os mortos ressuscitaram. Ele é a nossa esperança, ele é a nossa paz, ele é a nossa justiça. Ele é a nossa alegria, ele é a nossa recompensa, ele é a nossa herança. Ele é o nosso Salvador, ele é o nosso Senhor. Ele é o único mediador entre Deus e os homens, o único nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Ele é a raiz de Davi. Ele é o leão da tribo de Judá. Quando João vai olhar para esse leão, ele vê um cordeiro. Um cordeiro. Um cordeiro como tendo sido morto, mas de pé, no trono. Essa é a posição dele, ele está de pé, posição de comando. Ele está no trono, ele reina, ele comanda, ele dirige, ele controla. Ele é o Senhor, ele é o soberano. Mas, quando João o vê, então, os seres angelicais, juntamente com toda a igreja, começa a exaltar este que está no trono. O digno procurado, o digno encontrado, é agora o digno adorado. E agora, então, sobe à sua presença as orações dos santos, porque ele escuta o clamor da sua igreja. Ele é o mediador entre nós e Deus, por meio de quem nós chegamos ao Pai, temos livre acesso ao Pai. Por meio da oração, a igreja impacta o mundo, porque a oração, embora não seja poderosa em si mesma, ela conecta a fraqueza humana com a onipotência divina, o altar da terra com o trono do céu. E desta maneira a igreja ora e Deus age. Porque quando nós trabalhamos, mas quando nós oramos, Deus trabalha por nós. Muito pode por sua eficácia a súplica dos justos. Mas também, João escuta que este cordeiro, ele é adorado pela igreja, pelos anjos. Ele é digno de receber a honra, a glória, a força, o poder, o domínio. Tudo pertence a ele, tudo procede dele, tudo é para ele. E agora, João é informado que este Cordeiro de Deus morreu para comprar com o seu sangue aqueles que procedem de toda tribo, raça, povo, língua e nação. Então, nós temos uma força muito grande, um ânimo renovado para irmos até os confins da terra e anunciarmos este evangelho poderoso, porque o Cristo vencedor não apenas morreu para possibilitar a salvação, ele morreu para comprar com seu sangue aqueles que procedem de toda tribo, raça, povo, língua
e nação. Jesus morreu não apenas para possibilitar a sua salvação. Ele morreu como seu substituto. Ele veio ao mundo como seu substituto, como seu fiador, como seu representante. Ele carregou sobre o seu corpo no madeiro os seus pecados. Ele morreu pelos seus pecados, segundo as Escrituras, e ressuscitou para a sua justificação. Agora você pode ter nele plena alegria, plena salvação, plena redenção. Ele fez tudo por você para que nele você possa ser reconciliado com Deus e ser chamado filho de Deus. Ter a convicção de que seu nome está escrito no livro da vida e ter a garantia de que o Espírito Santo selou você para o dia da redenção. Então agora faz sentido você evangelizar. Então faz sentido agora a igreja envolver-se nesta obra missionária aqui, ali e além fronteiras. Porque Deus tem um povo separado, escolhido, lavado no sangue do Cordeiro, comprado pelo sangue do Cordeiro, que precisa ouvir a voz do Evangelho. E Jesus Cristo disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Eu dou a elas a vida eterna e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Então nós temos a alegria de saber que aqueles a quem Deus escolheu, por quem Cristo morreu, agora são eficazmente chamados, justificados e então glorificados. Há uma obra completa de salvação. Salvação que é planejada por Deus, salvação que é executada por Deus, salvação que é consumada por Deus, para que a glória seja toda de Deus. E então, ao fim, você vai encontrar em Apocalipse capítulo 5, este digno, procurado e encontrado, sendo adorado agora, não só pela igreja, não só pelos anjos, mas por todo o ser que existe no universo, no céu, na terra e debaixo da terra. Todos estão juntos nesta grande orquestra, neste grande oratório da redenção, clamando com toda a força, com todo entusiasmo, com toda exultação, aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja a honra e a glória e o louvor e o domínio pelos séculos dos séculos. E a igreja dá um grande e sonoro brado, amém. E assim se fecham as cortinas da história. E agora, diante desta grandeza majestosa da presença do Pai no trono, do Filho com o livro da história em suas mãos, João dá início ao livro de Apocalipse a partir do capítulo 6, com a abertura dos selos, dos 7 selos, com o toque das 7 trombetas, com o levantamento do quarteto do mal, o dragão, o anticristo, o falso profeta, a grande Babilônia, com a chegada das 7 taças da ira de Deus. E então, Apocalipse nos mostra a queda desses inimigos em ordem inversa, a queda da grande Babilônia, do anticristo, do falso profeta e do diabo. Então a Bíblia relata a segunda vinda de Cristo, com grande poder e majestade. Ele vem com um séquito de anjos e de remidos. E a Bíblia diz que quando Jesus voltar, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós, os que estivermos vivos, seremos transformados e arrebatados para encontrar o Senhor Jesus nos ares. Estabelece-se aí então o grande julgamento. Grandes e pequenos estarão lá. Os livros serão abertos e seremos julgados segundo o que estiver escrito nos livros. É claro que pelas obras da lei, nenhum de nós pode ser salvo, nem pelas nossas palavras, nem pelas nossas obras, nem pelas nossas omissões, nem pelos nossos pensamentos. Certamente, tudo isso é fator de condenação. Por isso, um outro livro é aberto, o livro da vida do Cordeiro. E se alguém não for encontrado escrito no livro da vida do Cordeiro, esse será lançado no lago do fogo. Mas se alguém tem o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro, então esse entrará no gozo do Senhor. Novos céus e nova terra. Não tem mais choro, não tem mais pranto, não tem mais luto, não tem mais dor, porque as primeiras coisas terão passado. Então o tabernáculo de Deus com os homens virá. Deus habitará conosco, nós seremos povos de Deus, Deus será o nosso Deus. E nós veremos a Deus na face de Cristo, veremos a Jesus face a face. Servi-lo-emos por toda a eternidade. Lá na Nova Jerusalém, no seio de Abraão, no céu, no paraíso, na casa do Pai, não tem mais nada contaminado. O diabo não entrará lá, os demônios não entrarão lá,
O pecado não entrará lá. Nada contaminado estará lá. Então nós reinaremos com ele para sempre e sempre. E nós desfrutaremos da presença dele para sempre e sempre. E nós glorificaremos a ele para sempre e sempre. Portanto, Apocalipse não encerra com tragédia, encerra com vitória, com triunfo, com apoteose da vitória de Cristo e da sua igreja. Nós temos uma viva esperança. O mundo está em convulsão. O mundo está perdido, sem rumo. Os homens não sabem o que fazer, mas Jesus está no trono. E ele está conduzindo a história. E a história caminha para a sua consumação final, da vitória de Cristo e da sua igreja. A pergunta que eu lhe faço é essa: você já entregou sua vida a Jesus? Ele já é o Senhor da sua vida? Você está preparado para esse encontro com Ele? Para esse acerto de contas com Ele? Hoje você pode reconhecê-lo como seu Salvador, como seu Senhor. Hoje você pode entregar sua vida para Ele e desfrutar desta alegria indizível e cheia de glória. Hoje você pode ter plena garantia e certeza da sua salvação, estar seguro de que nas mãos de Jesus você terá vida plena, vida maiúscula, vida eterna. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe seu coração. Hoje eu quero conversar com você sobre contrastes profundos. A vida é marcada por muitos contrastes. Há pessoas ricas, há pessoas pobres, há pessoas cultas, há pessoas ignorantes, há pessoas piedosas, há pessoas perversas, há pessoas respeitosas, há pessoas que insultam a vida alheia, há pessoas controladas e há pessoas destemperadas, há pessoas que defendem a paz, outras que lutam pela guerra. O mundo está marcado por contrastes. E Jesus, em Lucas 16, menciona um fato que retrata de forma eloquente essa questão do contraste. E o contraste tem a ver com um homem rico e com um mendigo à sua porta. Este homem rico regalava-se todos os dias com roupas caras, luxuosas, em fartos banquetes. Já o pobre, chamado de Lázaro, cheio de chagas, desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e os cães vinham lamber-lhe as feridas. A Bíblia diz que o Lázaro morreu e foi escoltado pelos anjos de Deus ao seio de Abraão. O rico morreu e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, clamou ao Deus que ele nunca valorizou durante a vida, pedindo alívio do seu sofrimento e pedindo ajuda para os seus irmãos que ficaram na terra. Entretanto, seu pedido não foi atendido, dizendo que nem uma gota d'água lhe tinha para refrescar seu corpo em chamas, nem mesmo tinha qualquer chance de ajudar os seus irmãos depois de morto. Eles deveriam escutar os profetas, a palavra de Deus. E aqui, nesse texto, eu quero destacar 3 contrastes tão gritantes que o texto nos apresenta, servindo-nos de alerta para os perigos que ainda hoje rondam a nossa vida. O primeiro contraste que nós vamos encontrar nesse texto é o contraste na vida. Um muito rico, outro muito pobre. Um desfrutando de luxo exagerado, o outro de escassez profunda. Um com vestes caras, outro coberto de trapos. Um com saúde média, exuberante, e outro chagado. Um desfrutando de banquetes, de festas, de mesas fartas, e outro com fome. Um, talvez, recebendo visitas ilustres em sua casa, outro cercado de cães leprentos. Nós ficaríamos chocados, perplexos, diante de um contraste tão profundo.
uns com muitos, outros com menos, ou com pouco, ou com quase nada, ou com nada. Às vezes, quem muito tem não se compadece de quem nada tem, e quem nada tem não recebe ajuda de quem tem. E parece-nos que o mundo está vivendo esse contraste ainda hoje. Quantas pessoas que acumulam, que granjeiam, que guardam, que ajuntam, que desfrutam, que gastam e perdulariamente gastam mais do que precisam, mas não socorrem o necessitado à sua porta, não estendem a sua mão, não abrem o coração para socorrer e ajudar. E este é o retrato que Jesus menciona. Esse homem rico vivia regaladamente em seus banquetes. A vida para ele era uma festa constante. Não consta o texto que este homem era um homem assassino, ou ladrão, ou corrupto, ou violento. Não registra o texto se a riqueza que ele adquiriu é fruto de herança ou de trabalho, ou se veio de corrupção, ou se ele assaltou os cofres, o erário público, ou se ele foi desonesto em seus negócios. Jesus não entra nessa seara, não entra nesse campo para falar de qualquer modo da maneira como esse homem se enriqueceu. O que está em destaque é que ele está desfrutando de banquetes opíparos, de mesas fartas, de luxo extravagante, mas insensível, descuidado, com o coração voltado apenas para os seus deleites, para os seus prazeres, para atender suas próprias necessidades, sem qualquer compaixão, sem qualquer compromisso ou envolvimento em socorrer o próximo. E quantas vezes as pessoas hoje não param para pensar isso? Que se você tem mais do que você precisa, você pode e deve ajudar, socorrer, distribuir, não acumulando com avareza, mas distribuindo com generosidade. A Bíblia diz que a alma generosa prosperará, mas aquele que retém mais do que é justo é pura perda. A Bíblia diz que mais bem-aventurado é dar do que receber, que você deve repartir com quem não tem, você deve dar pão a quem tem fome, água a quem tem sede, veste a quem está nu. Você precisa usar os recursos que Deus colocou em suas mãos para ser generoso, para ser dadivoso, para ser misericordioso. No reino de Deus você tem o que dá e perde o que retém. Quem semeia muito, colhe muito, quem semeia pouco, colhe pouco. Se você não semeia, então você perdeu o sentido da semeadura, porque o entendimento é que há o mistério do pobre e o ministério do rico. É Deus quem faz o rico e quem faz o pobre. Mas Deus não faz o rico para ele ajuntar com usura, mas para distribuir com bondade e com complacência e com generosidade. Era o caso desse rico que, mesmo desfrutando da sua riqueza, e não há condenação se está desfrutando de forma legítima, no sentido de não ter tido a origem dos seus bens de forma ilegal, imoral e ilícita, mas ele não está administrando os seus bens de maneira adequada, porque não está assistindo um faminto à sua porta. Então é hora de parar para perguntar qual é o contraste hoje na sua vida. Nós estamos vivendo esse mundo tão marcado, carimbado por tantos contrastes. Quantas pessoas que têm muito, muito mesmo. E não há pecado em ser rico. O pecado não é ter dinheiro, o pecado é reter o dinheiro. O pecado não é ter dinheiro no banco, é entronizar o dinheiro no coração. O pecado não é possuir dinheiro, é ser possuído pelo dinheiro. O pecado não é a riqueza, é a usura. Então, no primeiro contraste desse texto, Jesus destaca que um está desfrutando da vida, o outro está sofrendo o amargor da vida, e não há qualquer sinal de que este homem enxagado e faminto à porta do rico tivesse sendo convenientemente assistido e atendido por ele. É uma quebra de um preceito de que o amor é conhecido não por aquilo que ele fala, mas por aquilo que ele faz. E nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros.
Então, socorrer os necessitados, estender a mão ao necessitado, é como emprestar a Deus, e Deus não fica em débito com ninguém. Bom, mas esse texto avança para um segundo contraste. Se esse é o primeiro contraste, o contraste na vida, há também agora o contraste na morte. Porque o texto diz que o Lázaro, que era mendigo, que era chagado, ele morre. Não sabemos de quê, se resultado das suas chagas ou se fruto da sua fome, mas o certo é que ele morreu e foi escoltado para o seio de Abraão. Não consta nem que ele foi sepultado. Talvez os cães leprentos que circulavam nas ruas, não são como os pets de hoje, fosse a sua própria sepultura, e nós saímos desse cenário nauseados. Mas o rico também morreu. E está escrito que ele foi sepultado. Talvez um funeral de pompa, talvez um caixão de cedro, talvez muitos ilustres amigos fazendo parte do féretro, talvez um eloquente discurso de elogio àquela grande personalidade, talvez rasgados elogios feitos no seu funeral. Mas o certo é que a morte não é apenas morrer, assim como viver não é apenas viver. Porque o texto diz que o rico morreu e foi sepultado, mas no inferno você sepulta o corpo. O homem foi feito pó, ele volta ao pó. Mas o homem tem um sopro divino na sua vida. E ele passou a ser alma vivente. E a alma não morre. E a alma não vai para a sepultura. A Bíblia diz que o pó volta à terra como era, o espírito volta a Deus que o deu. E agora esse homem que vivera no luxo, no fausto, com roupas caras, com banquetes opíparos, agora está no inferno, em tormento. Algumas pessoas dizem, mas eu não acredito no inferno. Não importa se você não acredita, ele existe assim mesmo. Não depende de você acreditar nem no céu, nem no inferno para ele existir. Existem assim mesmo. Não importa se você crê em Jesus, ele existe assim mesmo. Não importa se você crê em Deus, Deus existe assim mesmo. Não é o fato de você crer ou não que vai tornar realidade ou deixar de ser realidade. É um fato. E esse homem que nunca pensara no inferno, ou talvez nem jamais se preparara para o céu, está agora no inferno, em tormentos, em chamas. Uma triste, uma dura realidade. Enquanto Lázaro, que vivera na pobreza, na escassez, cercado de fome e doença, está agora no seio de Abraão. É uma linguagem para descrever a mesma cena, a casa do Pai, o paraíso, o seio de Abraão, a Nova Jerusalém, o céu, o lugar de bem-aventurança eterna. Ele está consolado, não tem mais choro, não tem mais lágrima, não tem mais dor, não tem mais luto, não tem mais fome, não tem mais doença, não tem mais cães leprentos, não tem mais necessidades. Ele está agora no desfrute da bem-aventurança eterna. Enquanto aquele que aqui viveu no fausto, no luxo, está no inferno, em tormentos. Quantas pessoas que passam pela vida sem reflexão, se contentam com alegrias terrenas demais, limitadas demais, quando, na verdade, Deus nos criou para a maior de todas as alegrias, de conhecê-lo, de amá-lo, de fruí-lo, de viver para a glória dele. Esse homem viveu a vida toda sem refletir na realidade do céu, nem se intimidar com as agruras do inferno. Mas agora não tem tempo mais. Agora é tarde demais. Agora ele roga por uma gota d'água ao pai Abraão. Ele foi negado. E ainda mais, foi declarado para ele que havia um grande abismo entre onde ele estava e onde Lázaro estava. E de tal forma que nem quem estava daqui podia passar para lá, nem quem estava lá passar para cá. Ou seja, a Bíblia diz que ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Depois que a pessoa morre, não tem mais esperança, não tem mais mudança, não tem mais missa de 7º dia, não tem mais missa de 30 dias, não tem mais purgatório, não tem reencarnação, não tem qualquer outra chance do homem mudar o destino da sua vida. É hoje, é agora, o tempo de decisão. Depois é tarde demais. Então, lhe foi negado que Lázaro molhasse a ponta do dedo em água para refrescar sua língua. O Lázaro, que talvez já tivesse dele repulsa, sentisse nojo
agora ele quer que Lázaro traga um dedo molhado para refrescar sua língua, nem isso lhe foi dado. Então esse homem pede mais, que se mande mensageiros aos seus 5 irmãos que ficaram na terra, para não irem para o mesmo destino. Isso também lhe foi negado. E ele diz, mas se alguém for lá, no mundo dos mortos, eles vão ouvir. E Jesus negou essa possibilidade, contrariando a teologia equivocada daquele homem, dizendo, ainda que alguém ressuscite dentre os mortos. Ou seja, se houver a possibilidade de comunicação, não é dos mortos com os vivos, mas alguém teria que ressuscitar primeiro para depois comunicar-se com os vivos. Mas Jesus diz, ainda que alguém ressuscite dentre os mortos, para falar para os seus irmãos, seria impossível, porque eles têm Moisés e os profetas, eles têm a lei e os profetas, eles têm, em outras palavras, a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se alguém deve crer em Jesus para ser salvo, não é através dos mensagens dos mortos, não é através da mensagem do além, não é através de qualquer outro expediente místico, é através da pregação do evangelho, da palavra de Deus, porque a fé vem para ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, Jesus mostra para este homem que o contraste na vida agora se revela no contraste na morte. Um tem uma morte que não foi nem propagada, talvez não saiu em qualquer periódico, talvez não foi nem mencionado na sinagoga, talvez não teve nenhum familiar para fazer parte do féretro, talvez ele nem sepultado foi, talvez ficou numa cova rasa como indigente. O rico teve uma morte tão proclamada, com tantas pessoas, talvez, com tantos discursos, com um funeral tão pomposo, com caravanas rumando para o cemitério, muitos elogios, mas isso não muda o cenário da morte. A morte não é o fim. Equivocam-se aquelas pessoas que acham que morreu, acabou. Equivocam-se aquelas pessoas que, na hora de um funeral, tecem desabridos elogios ao defunto, como se ele fosse um benemérito na terra, fazendo os grandes elogios, e agora descansou, agora está com uma vida melhor. Preste atenção. Aqueles que morrem sem Cristo não partem para uma melhor. Estão indo para um lugar de tormento, onde não tem descanso, trevas exteriores, choro e ranger de dentes, onde o verme jamais deixa de roer. O inferno é uma realidade. O inferno é um estado de sofrimento eterno. É um lugar de tormento eterno. É um lugar de trevas. É um lugar de choro. É um lugar de ranger de dentes. É um lugar de culpa. É um lugar onde não se tem esperança. Esse é um fato. E talvez você pergunte, mas onde fica o inferno? E eu lhe respondo, fica no final de uma vida sem Cristo. Agora, aqueles que morrem no Senhor, na verdade não morrem, eles dormem. Essa é uma figura de linguagem, o sono, para mostrar que quem dorme descansa, quem dorme acorda. Isso significa que a morte não tem a última palavra. A morte já morreu na morte de Cristo, quando ele ressuscitou e arrancou o aguilhão da morte, inaugurou a imortalidade. E aquele que crê em Jesus não morre eternamente, já passou da morte para a vida, porque Jesus é a ressurreição e a vida, e quem nele crê não morrerá eternamente. Agora, para um cristão, morrer não é mais uma tragédia, porque morrer é deixar o corpo habitar com o Senhor. Morrer é partir para estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Morrer é uma bem-aventurança. Bem-aventurados aqueles que desde agora morrem no Senhor, para que descansem das suas fadigas e as suas obras os acompanham. De tal maneira que agora o Lázaro está no seio de Abraão e o rico está no inferno. E eu quero então partir para a conclusão dizendo para você que o contraste na vida é seguido pelo contraste na morte, e o contraste na morte é seguido agora pelo contraste na eternidade. O Lázaro está no seio de Abraão, onde não tem mais lágrima, não tem mais choro, não tem mais dor, não tem mais luto, não tem mais pecado, não tem mais tristeza, não tem mais necessidade,
não tem mais presença de coisas impuras. Mas o rico está no inferno. E o que ele tem lá? Tormento. O que ele tem lá? Necessidades não atendidas. O que ele tem lá? Reconhecimento de que desperdiçar a vida e não aproveitar as oportunidades. O que ele tem lá? A consciência de que ele está num destino irremediável, irreversível, que não tem pausa, não tem descanso, não tem alento, não tem esperança. Esta realidade é inevitável. Então é hora de você parar e refletir. Como é que está a sua vida? Você já parou para pensar na eternidade? Você está preparado para encontrar-se com Deus? Se hoje Deus chamar você, você está pronto para encontrar-se com Ele? Você já se arrependeu de seus pecados? Você já pôs sua confiança em Jesus? Você demonstra sua fé através de práticas compatíveis com a fé cristã, do amor ao próximo, de servir a Deus? Esse rico viveu para ele. O mundo dele era ele mesmo. Ele usou todos os recursos que recebera para cuidar dele, para desfrutar de prazeres, sem jamais pensar em glorificar Deus ou servir ao próximo. A vida é curta, a vida é incerta, a morte é certa e inevitável. Então prepare-se para encontrar-se com Deus. Não deixe para a última hora. O amanhã você não administra. Hoje, se você ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração. Hoje é o tempo oportuno. Agora é a hora de você arrepender-se e voltar-se para Deus, porque Ele tem prazer na misericórdia e Ele é rico em perdoar. Aqui talvez há muitos contrastes. Aqueles que nada têm ou que muito sofreram entrarão no descanso de Deus, desfrutarão da bem-aventurança eterna. E o Lázaro não vai para o céu porque é pobre, nem porque é doente. A pobreza não é virtude, nem a riqueza é um defeito. Ele vai para o Senhor e vai para o seio de Abraão, porque ele era alguém que confiava em Deus, apesar das vicissitudes da vida. O outro morreu e foi para o inferno, porque fez da sua riqueza o seu próprio Deus e viveu apenas para os prazeres deste mundo, sem se preparar para as delícias da eternidade. Eu espero que esta mensagem de contrastes na vida, na morte e na eternidade fale ao seu coração. Que hoje você se renda a Cristo e viva na presença dele e para a glória dele. A Igreja Presbiteriana de Pinheiros apresenta Conexão com Deus. Olá, estamos dando início a mais um programa Conexão com Deus. Muito obrigada pela sua companhia, viu? Aqui comigo o reverendo Hernandes Dias Lopes. Tudo bem, reverendo? Tudo bem, Isabel? Tudo bom. Nosso programa hoje vai tratar de um assunto muito sensível, né? Muito sensível. E nós esperamos que esse programa abençoe profundamente o seu coração, a sua vida e a sua família. Estou sem forças para continuar. Como reagir? É o tema do programa de hoje. Não sai daí. Estamos apresentando Conexão com Deus. O programa Conexão com Deus é um programa da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, que tem como pastor efetivo o reverendo Arival Dias Casimiro, e um programa produzido com muito carinho pela LPC Comunicações. O tema de hoje é um tema muito sensível, porém muito importante de ser discutido. Estou sem forças para continuar. Como reagir? Uma falta de esperança, um lugar que parece que não há saída, onde muita gente se encontra nesse momento, né, reverendo? De fato, Isabel, a vida pode levar-nos a circunstâncias tais ou a sentimentos tais que nós nos sentimos num cativeiro, numa espécie de masmorra emocional, sem janelas, sem luz no fim do túnel. Às vezes é um problema de saúde, uma depressão. Às vezes é um problema circunstancial. É uma doença que surgiu, que transtornou a vida. É uma separação conjugal. É o término de um noivado às vésperas do casamento. Sim. É um pai de família que
é o provedor da casa e de repente ele perde o emprego, Sim. já maduro, para o mercado aí tão exigente, quase que descartável. E circunstâncias semelhantes, uma queda moral, um drama familiar, né, um luto doloroso, tudo isso pode produzir no coração uma desesperança. E a pessoa perder a alegria da vida, perder o brilho dos olhos. Dizer para mim, acabou. Para que eu estou aqui mais? Qual o sentido da minha vida? Qual o significado da minha existência? E talvez você que está aí nos assistindo esteja lidando com algum drama na sua vida ou na sua família. Porque o que acontece com as pessoas próximas de nós atinge a nós também, né? Afeta a gente também. Então, nós gostaríamos no programa de hoje discutir essas questões e, na linguagem bíblica, trazer à nossa memória o que nos pode dar esperança. Então, as pessoas que se encontram nesse momento, reverendo, de realmente sem forças, né? Às vezes a pessoa não nem cogita mais alternativas. Para ela, realmente findou-se, né? Todos os passos que ela poderia dar. Como reagir? Tem muita gente, sabe, Isabel, que ao reagir, reage erradamente. Por exemplo, hoje o suicídio é um dos grandes dramas sociais do mundo. Sim. É uma estatística assim aterrorizante, mas há mais suicídios no mundo do que assassinatos. Nossa. Por que uma pessoa tira a vida dela? Não é porque ela quer se matar. Ela acha que porque ela está sentindo uma dor tão grande Sim. que ela pensa que o único alívio para essa dor vai ser isso. É a morte. É um engano, é claro. O suicídio é um engodo, é um engano, porque a morte não mata essa dor que a provoca. Mas, deixa eu lhe dar dois exemplos. Pensa comigo no apóstolo Paulo, indo para uma audiência, onde pesava sobre ele a imputação do gravíssimo crime de ser o líder dos incendiários de Roma. Quando ele vai para essa audiência, ele vai na expectativa de que vai ter gente lá para defendê-lo, porque a acusação sobre ele era de um malfeitor, um bandido, um incendiário. Quando ele chega, não tem ninguém para defendê-lo. Todos o abandonaram. E nesse momento ele entra num processo de enfraquecimento, de decepção. E ele diz no versículo seguinte, capítulo 4, 17, mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças. Só é revestido de forças quem está fraco. Só é assistido por Deus aquele que nessa conjuntura se sentiu desassistido das pessoas. Diz, mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças. Então, talvez você esteja vivendo uma situação onde você está sendo injustiçado, acusado injustamente. As pessoas próximas de você fogem. Você tem uma expectativa de encontrar apoio e só encontra abandono. E você se sente sozinho. E nessas horas, quando todos os recursos da terra acabam, Deus tem disponível todos os recursos do céu. Ele assiste, Ele fortalece. A vida continua. Não jogue a toalha, não entregue os pontos, não desista de viver. Há esperança. O segundo exemplo que eu quero passar é o do rei Ezequias. O rei Ezequias, ele estava enfrentando dois problemas gravíssimos na vida. O primeiro deles é que o seu reino, a sua cidade, Jerusalém, estava cercada pelo maior império do mundo, que já tinha dominado as nações ao redor de Israel. E não só dominado, mas mandado uma carta para eles, dizer o seguinte, se renda, porque nenhum Deus pode livrar você das minhas mãos. O rei Ezequias temeu, o rei Ezequias pegou aquela carta, foi para o templo, se ajoelhou, disse, Deus, olha a afronta que eu estou recebendo. E nesse momento, Deus
resolve tomar a causa nas suas mãos, e naquela noite tinha 185 mil soldados assírios cercando Jerusalém. Um anjo de Deus foi enviado e eliminou todos eles. Ezequias tinha um outro problema, que era uma enfermidade física, uma úlcera, que recebeu o diagnóstico dos médicos, não tem cura. E Deus manda um profeta na casa dele, o profeta Isaías, diz: põe em ordem a sua casa, porque certamente você vai morrer. Nessa hora ele está encurralado por um problema político, por um problema de saúde. E nesse momento ele clama a Deus. Ele clama a Deus. Então eu invoquei o nome do Senhor. É a expressão do Salmo 116. Eu invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra minha alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. Eu estava prostrado e o Senhor me levantou. E ele diz: volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo, pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas dos meus olhos, da queda dos meus pés. Então eu vou dizer uma coisa para você. Tem horas que, muito embora tenha vindo para você livramento, mesmo assim, você curte uma dor, uma angústia, um pesar. Você está como que ruminando dentro de você essa dor. Você está desassossegado, inquieto, não dorme, a cabeça não está 1000 por hora,